Olá, boa noite a todos, todas que estão me acompanhando nesse momento pelo meu Facebook, pessoal, como eu anunciei ali no meu Instagram. Hoje eu vou estar conversando com vocês pelo Facebook. Deus me deu um tema muito interessante que eu quero transmitir. Muitas vezes nós estamos caminhando e parece que nós estamos patinando. Rita, seja bem-vinda. Bom, queridos, vocês estão chegando, sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero falar sobre passado, sobre estar preso no passado, sobre como o passado pode alterar o seu presente, seu futuro, dependendo de como você conduzir os fatos que aconteceram na sua vida. Para isso eu quero começar a ler algumas palavras. Vamos lá, gente. Josué 24:15 diz o seguinte: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Onde estiver estabelecida a base da nossa vida, vai depender se você vai definir, se você traz o passado que você viveu ou se você vai basear a sua vida no seu presente e no seu futuro. É interessante esse ponto. Eu vou voltar nesse texto. Boa noite, querida Rita. Eu vou voltar nesse texto daqui a pouco para a gente falar um pouco mais sobre ele. Mas, estranhamente, muitas vezes nós estamos presos, nós estamos hoje no presente, muito mais atrelados ao passado que nós vivemos do que no que nós estamos vivendo aqui ou que nós queremos viver no futuro. Sabe, muitas pessoas estruturam sua vida nos modelos do passado. E olha que coisa interessante. Quantas pessoas começam um negócio novo no mesmo padrão da gestão do negócio passado que um dia quebrou? Quantas pessoas vão para um casamento, começam um relacionamento trazendo os mesmos modos, os mesmos princípios, as mesmas coisas do casamento anterior que foi fracassado? É uma transferência de modelo que muitas vezes a gente faz, de trazer do passado para trazer para o presente. Sabe, não importa hoje como você esteja, não importa a situação, importa que você tem que estabelecer um modelo de vida que vai te levar para um futuro, para um destino. Bom, aqui em Hebreus, aí eu quero falar também sobre a questão das pessoas. Tem pessoas que não conseguem se desconectar dos seus erros do passado. Elas próprias estabeleceram um rótulo em si, sabe? Parece que elas se sentem mal em ser perdoadas e elas querem carregar um rótulo de um passado que ela não tem mais. E quer que isso determine, na realidade ela quer viver um futuro, mas ela ainda está presa naquele rótulo, nos próprios erros do passado. Olha o que diz Hebreus aqui. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Gente, olha que tremendo. Não importa o que você tenha sido, não importa, isso não importa. Sua história do passado não vai determinar o seu destino. Ela não vai determinar, se você entender esse texto de Hebreus, que fala que, olha, não precisa de sacrifício de nada do passado. Deus não se lembra mais disso. Você tem um destino, uma história para andar, você tem um futuro para conquistar e você não pode deixar que ninguém, por mais próximo que seja você, sabe, determine quem você vai ser hoje ou amanhã. Porque talvez um dia você tenha cometido um erro.
sabe? Não se sinta culpado por apagar seu passado, seus erros do passado. Você tem que desfrutar do recomeço da sua vida. É uma coisa que você tem que viver. Você não precisa ficar preso porque você errou em algum lugar, você errou no primeiro casamento, aí você fica assim, ai meu Deus, eu errei no primeiro casamento, deu errado, agora se eu casar de novo vai ser a mesma tragédia. Ah, eu errei em tal área, se eu repetir, caminhar de novo por aqui, eu vou me machucar novamente. Você não precisa estar preso nisso. As coisas do passado ficaram, sabe? Muitas vezes as pessoas querem tomar lugar de Satanás na sua vida. Satanás não fala audivelmente seu ouvido, mas arruma alguém para falar, né? E eu estava vendo o texto de Maria Madalena. Olha que interessante isso. Ela ungiu Jesus, né? Antes da crucificação, com um perfume caro. Provavelmente, esse perfume caro tenha sido comprado com dinheiro da prostituição, que era a profissão antiga dela. Em nenhum momento Jesus a condenou ou falou, não toca, não quero. Ele sabia o que estava acontecendo. Mas por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. O passado, ele vai ficar para trás e ele só vai determinar o seu presente e o seu futuro se você permitir. Se você deixar ele entrar e fazer morada dentro de você. Sabe, você nunca pode chegar em algum grande lugar, um lugar distante com Deus, se você não abrir mão das coisas que um dia te machucaram, que te fizeram mal, uma marca, sabe, do mal. Eu lembro de Davi. Davi era muito interessante. Quando ele chegou, e a gente tem que pegar esse exemplo de Davi. Aquele momento que ele cuidava das ovelhas e que ele teve os ferimentos dele, porque ele defendia as ovelhas dos ataques dos leões e dos ursos, aquele momento que ele fazia isso, ele tinha marcas daquelas lutas contra o leão e o urso para defender as ovelhas. Quando ele chegou para derrubar Golias diante de Saul, ele, para convencer Saul, falou, olha, não, eu tenho condições de defender sim Israel e derrubar Golias, porque eu tive experiência. Eu matei leão e urso, olha aqui minhas cicatrizes. Então, o nosso passado de dor, queria cumprimentar o pastor Rafael, o Ebert, o Wendel, a Rita, todos que estão aí online comigo, sejam bem-vindos, Deus abençoe, obrigado por estar acompanhando. Então, voltando, essas marcas do passado, das coisas que nos trouxeram dor, ele tem que ser o quê? Algo que nos traga um memorial de superação, de termos sobrevivido àquele momento, termos sobrevivido àquela dor, e estabelecer, falar assim, não, eu não vou mais viver, não vou ficar aqui dodóizinha, Davi podia chegar então e falar assim, não, por que eu vou enfrentar Golias? Eu já estou todo aqui machucado das lutas do leão e do urso, não vou enfrentar Golias agora, eu já tenho marca demais. E nós fazemos isso, nós pegamos as experiências passadas nossas e queremos estabelecer, não, já sofri demais com isso, não, eu já tenho marca demais, não quero mais não. Sabe, e a gente perde a oportunidade de um novo recomeço, sabe, Deus, ele é interessante, ele é tremendo, ele pega as pessoas que são desprezadas, as pessoas que não são nada, para reescrever a história, ele perdoa e reescreve a história. Se você teve um início ruim, isso não quer dizer que você vai ter um meio e um fim ruim ou péssimo. Todas as suas experiências de dores do passado, de decepção, de traição, de frustração, sabe, de não ter conseguido superar situações, não ter conseguido fazer cursos, ter tido filho, casado, sei lá o que. Isso tem que ser um trampolim para novas fases da sua vida. É Davi chegar e falar, não, passei por tudo isso e hoje eu estou habilitado para destruir, para derrubar esse gigante aí. E assim tem que ser, porque quando Cristo está em nossas vidas, nós estamos em constante mudança.
em constante crescimento, em constante construção na nossa vida, sabe? E você tem que entender que você não pode viver com a sombra do passado. Que nem essa história que eu falei da empresa. Você teve uma empresa, você quebrou um dia, aí você está abrindo um novo negócio, está começando uma nova história, aí você pega aquele modelo de negócio, a administração de como era, a mesma forma de gerir a empresa que deu errado no passado, aí você vai querer o quê? Fazer a nova empresa, gerir a nova empresa com o mesmo modelo. Você não pode fazer isso. Você tem que entender que o que não deu certo lá atrás não é para te deixar trauma, para você não fazer na frente. O que não deu certo lá atrás é o quê? É um alerta para você melhorar lá na frente. É para você, olha, eu vou falar uma coisa que veio no meu coração. Se você foi abusada quando criança, isso é um alerta para você cuidar dos seus filhos melhor, para que eles não venham sofrer isso. Sabe, tudo na vida é um alerta, é um ensinamento. Eu tenho muito isso, eu sou muito otimista com as coisas. Eu acho que se eu não conseguir sair de casa, por exemplo, porque o pneu do meu carro estava furado, eu tenho uma convicção que Deus estava me livrando de algum problema. Lá na frente, alguma situação ia acontecer, Deus me guardou e me impediu. Eu tenho muito essa convicção. Eu nunca acho que é porque eu tenho azar, porque isso eu não tenho na minha vida. Por quê? Porque eu não recebo isso no meu coração. Eu não recebo isso na minha vida. Então, as nossas experiências frustrantes do passado, elas têm que ficar de exemplo para a gente nos prevenir, para a gente ter cuidado, para a gente ter conquistas mais sólidas, mas não podem se tornar barreiras para você avançar. Não pode ser um aspecto paralisante, como o medo. Ontem eu falei muito sobre medo, que medo, ou você utiliza ele como uma excelente ferramenta preventiva, para você não se arriscar em coisas que você não tem domínio e você pode se machucar, ou você utiliza o medo como o quê? Você te paralisar, impedir de você fazer as coisas. E aqui, falar de construção do futuro é a mesma coisa, sabe? Você não pode estar no lugar certo com a carga errada. Você tem que construir a sua história com bases novas, as bases que Deus está te dando, as expectativas, sempre lembrando daquele texto de Jeremias, que diz que planos bons o Senhor tem para nós, planos de nos fazer bem, não de nos fazer mal. Que os planos de Deus para nós sempre são melhores, sempre vão ser. Então nós temos que andar com essa expectativa de quê? De algo maior lá na frente. A gente não pode trazer as bases corroídas e corrompidas da nossa história. Sabe, esse texto de Josué que eu li, eu vou até ler de novo para vocês, que muitas pessoas entraram depois. Que ele chega para o pessoal e fala o seguinte, se porém não lhes agrade servir ao Senhor, escolha outros deuses. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Ele entra falando isso. E aqui, gente, o que acontece? Como é que é essa história de Josué? Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu pegar aqui. Josué estava falando para os filhos dos pais de uma geração desobediente. Ele estava falando para aqueles que tinham os pais que saíram em direção à terra prometida, porém, por causa da desobediência e porque eles ficavam adorando outros deuses, eles morreram no deserto. E essa palavra de Josué foram para os filhos deles, a nova geração, que seria a nova geração que entraria na terra prometida. E Josué falou assim, olha, você pode escolher. Se você acha por bem adorar esses deuses aí, sabe, esses cão aí, você vai adorar. Eu e minha casa vamos adorar o Deus certo. Ele estava dando o quê? A dica. Ele estava lá, mais uma vez, fazendo um trabalho de convencimento de que, olha, esquece a geração dos seus pais, esquece essa herança maldita
que fez com que seus pais morressem no deserto, esquece essa herança maligna e vem para o futuro adorando Deus certo, construindo a estrutura certa, sabe? Essa era uma geração de filhos que os pais desobedeceram a Deus. O problema foi que eles queriam, essas pessoas, trazerem um modelo antigo, um modelo fracassado dos pais que um dia adorava a Deus verdadeiro e outro dia adorava aos deuses falsos. Então a gente precisa decidir uma coisa. Você quer ter futuro? Você quer algo novo com Deus? Você quer uma história reescrita? Você quer assim grandes conquistas na sua vida? Você precisa abrir mão da maldição hereditária, da herança maligna. Você tem que decidir. Certas coisas vão ser decisões na sua vida, sabe? Se você aceitar, absorver esse passado antigo, você não vai trazer só a história dos seus pais, não. Você vai trazer toda a consequência para a sua vida. Você já viu aquelas pessoas, o marido é bruto, é violento, por quê? Porque o pai dele era. E por que o pai dele era? Porque o vô dele era. E aí ele vai carregando tudo aquilo. Aí o cara tá na igreja, é convertido e continua um troglodita. Por quê? Porque ele não abriu mão da herança errada, maligna, e quis trazer isso pro cotidiano, para a vida dele. Então você pode escolher. A porta da bênção para a sua vida, ela está aberta. Você pode escolher. Raabe fez uma escolha. Ela falou: eu não vou levar os deuses de Canaã, a cultura de Canaã, a minha profissão de prostituta, para um futuro que Deus está me dando aqui com o povo de Israel. Eu abro mão de tudo isso. E aí o que aconteceu? Ela casou com Boaz, construiu uma história, e Jesus veio da genealogia de Raabe. Você tem Ruth também. Ruth é outro exemplo sensacional. Ruth, ela abriu mão da cultura dela, conheceu o Deus de Noemi, que era o Deus de Israel. Na hora que todos os homens da família morreram, ela continuou caminhando com a sogra dela, uma senhora amarga, que não tinha mais filhos, não tinha mais marido, só tinha ela. E ela falou: não, o seu Deus é o meu Deus. Porque ela decidiu absorver uma história nova que Deus estava proporcionando. Olha, eu vou falar uma coisa. Não adianta você ficar culpando ninguém, não. É porque minha mãe era assim, porque meu pai era assim. A decisão de abrir mão e viver algo novo é sua. É sua. Ou você vai querer ser uma miniatura do seu passado e continuar perpetuando aquelas escolhas, aquelas decisões ruins, ou você vai decidir que a sua história é você e Deus que vai construir, você vai viver. Sabe, você é fruto da sua escolha. Para de achar que você é fruto do meio. Eu sou fruto do meio. Quantas pessoas têm uma grande história de sucesso e o início delas foi muito doloroso. E por que foi doloroso e hoje é uma história de sucesso? Porque ela decidiu que não ia carregar mais o passado. Ela decidiu: o passado fique para trás. Porque todos nós, sem exceção, temos direito a uma escolha. Nós estamos diante de escolhas na nossa vida. Olha o que diz aqui Deuteronômios 11, a partir do verso 26. Olha como é sério isso que eu estou falando. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Deus, ele está falando o seguinte: olha, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Você pode escolher a bênção se você decidir pelo Senhor. E hoje, olha só, cumprir os mandamentos que hoje vos mando. Ele não está falando assim: olha, você cumpriu o mandamento dos seus pais lá do passado.
Aí ele fala assim, e a maldição, porém a maldição se não cumprides. Tipo assim, se você decidir ficar naquilo que Deus não estabeleceu para você. Então a bênção e a maldição é uma escolha sua. Naquela fala, nesse texto de Josué, ele está falando assim, olha, está sendo colocado diante de você a bênção e a maldição. Você vai escolher os deuses antigos? Aqueles que fizeram seus pais morrerem no deserto? Ou você vai fazer como eu e minha família? Vamos escolher o Deus de Israel, um Deus poderoso, Deus vivo. Sabe, você pode escolher o que você vai viver. Mas uma coisa é fato. Você tem que abrir mão da sua carga do passado. Eu não estou falando de apagar o passado. Vamos apagar o passado. Gente, não estou falando disso. Mesmo porque a gente olha para o nosso passado, a gente não pode apagar. A gente viveu ele. A gente teve toda a história, né? Nós temos uma história. Mas você pode decidir se essa história vai ser a sua inspiração, se essa história de dor, de luta, de dificuldade, se essa história vai ser o norteador do seu futuro, ou se essa história vai ser o quê? O aprendizado para que você não cometa os mesmos erros. É muito melhor, você já deve ter escutado uma antiga frase que todo mundo fala, é muito melhor a gente aprender com o erro dos outros do que com o nosso erro, né? O nosso erro é doloroso, nós não precisamos aprender com o nosso erro. Nós podemos pegar os erros de outros e aprendermos. Então hoje você está diante de uma decisão na sua vida. Você precisa abrir mão de coisas que te feriram. Você tem que decidir não ser uma pessoa traumatizada, mas sim uma pessoa que teve experiências, saiu daquelas dores, uma pessoa que superou, que se fortaleceu, e como Davi chegou para Saul e falou assim, não, eu vou derrubar Golias sim, pode deixar, eu já matei leão e urso defendendo as ovelhas, olha aqui, eu tenho umas marcas disso, eu tenho umas cicatrizes da minha vida passada. E essas cicatrizes me capacitaram a conquistas maiores. Davi estava falando isso. As minhas cicatrizes me habilitaram para que eu conquistasse coisas maiores. As minhas cicatrizes não vão me deixar paralisados diante do gigante e eu desistir dessa luta, não. Foi isso que estabeleceu Davi como rei. Foi depois que ele venceu Golias e a história dele, toda a história dele começou até que ele chegou no reinado. Sabe, talvez haja áreas na sua vida que você precisa reinar e você não está reinando. Por quê? Porque você quer construir o seu futuro com bases fracassadas do passado. E você tem que decidir como a palavra de Deuteronômio falou aqui. Está diante de você a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. A bênção está atrelada a quê? Cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Hoje, o que Deus tem para você hoje? Deus tem algo para você hoje. E você precisa abraçar o seu hoje, para você chegar no seu amanhã bem sucedido. Sabe, talvez tenha sido abusada, talvez tenha sido traído, tantas coisas podem ter acontecido no passado, quebrou financeiramente, no ministério, eu fui expulsa do ministério que eu ministrava, os pastores lá me rejeitaram, eu não vou para ministério nenhum mais. Querida, querido, você está saindo da vontade de Deus e infelizmente você está fazendo o que diz aqui, ó, a maldição se não cumprir o mandamento. Você teve problema na igreja passada? Ok. Você não vai ter na próxima. Você vai abraçar o ministério, você vai abraçar Jesus, você vai continuar na sua jornada, porque nada nem ninguém pode te parar. Porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. E
aquela entrevistadora, Oprah, ela foi quando ela não tinha nada praticamente, ela foi entrevistada. E quando ela foi entrevistada, era uma jornalista e perguntaram: olha, como é que você vê o seu futuro? Queridos, ela podia ter parado e falado assim: poxa, eu sou quebrada financeiramente, eu sou negra, eu vivo com um monte de preconceito em cima de mim. Mas sabe o que ela respondeu? Eu vejo meu futuro brilhante como o sol do dia, como o sol no raiar do dia. E hoje ela é como uma luz mesmo, ela é uma pessoa de muito sucesso, mas desde o início ela quis focar no futuro, esquecendo as coisas que ficaram para trás. Então, eu quero encerrar essa palavra hoje, ela foi bem rapidinha, mas eu precisava compartilhar com vocês o futuro. O futuro que é determinado, não pelas suas experiências do passado, mas o futuro que é determinado pelas suas escolhas hoje e por você abrir mão da base do passado, não da história do passado. A gente não abre mão do que a gente viveu, mas a gente abre mão de carregar aquela herança, aquela base e trazer, sabe, aquela base de sustento, de você abrir mão daquela base de sustento que sustenta a sua vida, abrir mão daquilo e estabelecer uma base nova que te leva para um futuro tremendo. E isso só você pode fazer, só você pode conseguir, quando você decide viver o futuro que Deus tem. Esquece os traumas do passado, esquece as dores do passado. Entenda tudo isso como o quê? Como algo, uma experiência para você não cair de novo no mesmo erro. Para você não ser impelido novamente a passar pelos lugares de dores. Mas as histórias do passado é como Davi. Eu venci lá atrás, eu superei lá atrás e eu vou superar e vencer agora. E foi isso que ele fez. Então essa é a palavra que eu queria deixar, compartilhar com vocês. Quantas experiências nós passamos, quantas coisas nós vivemos, né? E é importante nós termos essa determinação de que as dores do passado não vão te parar. Você tem um futuro tremendo em Deus. Amém, queridos? Antes de eu fazer uma oração com vocês, se alguém tiver alguma oração, quiser colocar aí um pedido especial, pode colocar. Amanhã às 20 horas, é porque eu confundo os horários. Amanhã às 20 horas nós teremos nosso culto online com o apóstolo Fábio Farage, Ministério da Fé. Então você está convidado a entrar nas nossas redes, YouTube e participar. Se você quiser ir presencial, você tem que entrar no site da igreja e fazer sua inscrição, porque o número de lugares agora está limitado, mas você pode participar se você fizer a sua inscrição. Você não precisa pagar nada, é tranquilo, mas por causa do número de cadeiras que está bem reduzido, tá bom? Vamos orar agora? Amém. Paizinho amado, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite na tua presença. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estar compartilhando a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra fala que a tua unção quebra o jugo. Senhor, traz a tua unção sobre aqueles que estão escutando essa palavra, que vão escutar. Traz essa unção sobre as nossas vidas, quebrando todo jugo de acusação, de traumas, do medo de encarar o futuro, mas traz ousadia, superação. Traz, Senhor, um ânimo novo para que alcancemos aquilo que o Senhor determinou para o nosso futuro. Eu te agradeço, abençoa cada um que aqui está me acompanhando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Foi maravilhoso estar com vocês. Quem ainda não se inscreveu no meu canal de YouTube, você tem que se inscrever no meu canal de YouTube. Tá lá junto, recebendo todo o material. Eu tô constantemente postando material novo, tá bom? Beijo, beijo no coração de todos e até a próxima. Eu vou estar sempre avisando nas minhas redes quando é que eu vou estar fazendo as lives, geralmente segunda e terça-feira, tá bom? Beijo, beijo no coração, tchau, tchau.